Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar novamente? Deus, obrigado por tudo quanto já te oferecemos, já te ofertamos nesse lugar. Nosso louvor, adoração ao teu nome. E essa hora, Senhor, é a hora da qual esperamos ouvir da tua parte direção, orientação. Esperamos ouvir da tua parte, Senhor, que tenhamos o nosso caminho aplumado, ajustado. Senhor, tu conheces a cada um de nós, tu conheces as nossas inquietações, perturbações, tu conheces cada uma das nossas preocupações, aquelas que temos durante o dia, durante a semana, o mês. O que nos inquieta, Senhor, muitas vezes é o dia de amanhã, a preocupação com o que ainda não aconteceu. A tua palavra tem nos falado nessa direção. Portanto, pedimos que a tua palavra, Senhor, habite plenamente o nosso coração e fale-nos, confronte-nos, ensine-nos, cumpra a tua vontade em nossas vidas. Mas não nos deixe, Senhor, sem consolo, sem correção, sem amparo, sem o teu cuidado. É isso, Deus. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Eu vou falar uma coisa óbvia, que você sabe, mas às vezes vive como se não soubesse. Você vale mais do que os pardais. Isso é o que o texto sagrado diz. Você vale mais do que os lírios do campo. É o que o texto sagrado nos diz. Portanto, se sabemos disso, se ouvimos isso e somos despertados por essa verdade, aquietemos o nosso coração e confiemos no Senhor, o nosso Deus. No último sermão, nós fomos confrontados com as palavras do versículo 25, que nos diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem comida, nem bebida, nem vestimenta. Tem o direito de tirar o nosso foco, mudar a nossa direção. Nada disso tem preeminência ou deve ter preeminência em nossa vida. Terminamos o sermão
concluindo que as pessoas estão sempre prontas a apresentar suas prioridades para Jesus e justificar as suas escolhas e atitudes à luz das suas próprias necessidades. E os que fazem isso, muitas vezes dizem que Jesus entende, ou ele deve entender as suas escolhas e decisões, que Jesus compreende o seu coração, ele sabe da sua boa intenção, frente aos projetos e empreendimentos que ele tem para si. Alguns ainda justificarão que suas escolhas e atitudes haverão de proporcionar em um tempo futuro mais recurso para a igreja. Futuramente poderão fazer aquilo que desejam de uma maneira melhor e maior. Irmãos, ao lermos esse texto, nós somos amplamente confrontados com esse tipo de pensamento, sobre esse tipo de pensamento, com nossas escolhas, com nossos projetos, com nossas atitudes presentes. Se as palavras de Jesus não forem claras o suficiente para nós, eu realmente não sei o que será, ou quais palavras serão. Não sei o que precisaremos ouvir para entender o que Deus exige de nossa vida. Quando olhamos para as palavras do nosso Senhor Jesus e consideramos o que temos ouvido nesses últimos 2 domingos, a pergunta que devemos nos fazer é: será que a vontade de Deus está realmente clara para nós? Ou melhor, será que a nossa vida ela está em concordância com essa santa palavra, com essa santa vontade? A verdade, irmão, a verdade é que Deus não quer, nem de mim nem de você, que investamos tempo, dedicação, amor, paixão, determinação ou qualquer outra coisa fora do reino dele. Não podemos ter 2 prioridades, não podemos ter 2 senhores, não podemos servir a Deus nisso e abandoná-lo naquilo. Se eu pudesse destacar uma grande lição desses versículos, eu destacaria que a ansiedade ou a preocupação é proibida pelo Senhor. Deus nos proíbe andar ansiosos e estarmos preocupados com a vida. Isso não é uma recomendação, não é, irmão. Esse não é um texto descritivo. Jesus não está aqui contando uma história. O Sermão da Montanha é um texto normativo, ou seja, deve ser obedecido. Portanto, aqui nós temos uma proibição. A Escritura proíbe a nossa ansiedade. A Escritura proíbe a nossa preocupação. Deus não nos criou, irmãos, para nós enterrarmos o nosso coração nessa terra. Deus não te criou para você enterrar o seu coração nessa vida aqui. Por isso ele proíbe a ansiedade e a preocupação com as coisas daqui. Isso vai ficar cada vez mais claro conforme avancemos no texto. Hoje retomaremos a partir do versículo de número 26, do qual ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A primeira coisa que quero destacar, te fazer entender, é que Jesus nunca negou ou desprezou
as necessidades do corpo. Lembrando, recordando, do versículo 19 ao 21, ele fala de 2 tesouros, ou acumulamos tesouros na terra ou no céu. Do versículo 22 e 23, ele fala de 2 condições, luz ou trevas. No versículo 24, ele fala de 2 senhores, Deus ou Baal. E do versículo 25 ao 34, ele fala de amores. Ou amamos o corpo e trabalhamos para ele, ou amamos a Deus, servindo a ele no seu reino. Então a primeira coisa a se destacar é que Jesus nunca negou ou desprezou as necessidades do corpo, comida, bebida ou vestimenta. Para sermos claros com isso, foi Ele que nos criou, foi Ele que criou o corpo, e Ele cuida desse corpo. Nos versículos anteriores, quando Ele nos ensina a orar, Ele disse que nós deveríamos orar pedindo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, Ele não poderia estar se contradizendo agora, e dizendo o seguinte: não busquem pão, não peçam pão, vocês não têm necessidade de comida, porque um pouquinho antes, Ele nos ensinou que devemos orar pelo pão diário, pelo pão de cada dia. Então Jesus, de maneira alguma, é contrário à nossa necessidade de pão, de água, de vestimenta. O que Jesus está nos ensinando aqui é que qualquer preocupação, ansiedade, inquietação por coisas materiais é simplesmente uma falsa preocupação. Não é uma preocupação genuína e verdadeira. Essa falsa preocupação, ela é ocasionada por um distúrbio, por uma distração da alma, por um desvio da alma. Quando essa alma se distrai com as riquezas daqui, com a glória daqui, com os prazeres daqui, e passa a sofrer, a padecer, a preocupar-se pela falta, por exemplo, das coisas daqui, mas também a esquecer-se, por terem abundância, as coisas daqui. Porque uma coisa precisa ser clara para nós, né, irmãos? Jesus não está combatendo aqui somente o problema da falta, mas também o problema da abundância. Jesus não está combatendo nessas palavras que a gente não deve estar preocupado com as coisas daqui, no sentido, né, de quando essas coisas nos faltarem. Ele está dizendo que nós devemos, né, não andar ansiosos com as coisas daqui, não somente quando não temos, mas também quando a temos. E mais adiante eu deixo isso claro quando visitarmos um texto do Antigo Testamento. Nesse caso, irmãos, por que a preocupação com as coisas daqui é falsa? Primeiro, porque a preocupação com as coisas daqui nunca nos é produtiva, não nos acrescenta coisa nenhuma. Em segundo lugar, porque não é necessário. A própria Escritura nos diz: vosso Pai Celeste sabe que há necessitais. Portanto, nós estamos, né, querendo tomar, quando nós nos preocupamos, andamos ansiosos, com medo, quando deixamos o nosso coração ficar inquieto com as coisas daqui, o que está simplesmente acontecendo é que nós estamos tentando tomar o lugar de Deus e fazer aquilo que Ele promete fazer em nosso favor e em nosso lugar.
Em terceiro lugar, essa preocupação é falsa porque ela não vale a pena em nenhum aspecto. Como mais adiante o teremos, ela não acrescenta um único palmo à nossa existência, não acrescenta uma única medida, um côvado à nossa vida. Então, por que andais ansiosos? O versículo anterior, o 25, Jesus nos disse que nós não deveríamos estar ansiosos pela vida. Isso quer dizer que nós não devemos andar preocupados com comida, bebida ou vestimento. Não tornem as coisas finitas, perecíveis e transitórias, motivo da vossa inquietação, preocupação. Agora, nesse versículo 26, ele nos chama a observação. Isso é muito lindo da parte do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Se no versículo 25 nós temos aqui um resumo geral, né? Ele fala, olha, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que comer ou vestir. É a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Então não fiquem preocupados com isso. Isso aqui é um resumo geral, é um prefácio daquilo que ele vai desenvolver a partir do versículo 26. A partir do versículo 26, ele está tocando na questão da comida. Mais adiante, ele vai tocar na questão da vestimenta. E depois na questão do homem como um todo. Então aqui no versículo de número 26, ele expõe o seu ensino por meio do exemplo, e aqui usando as aves do céu. Então Jesus chama a nossa atenção, chama-nos a reflexão sobre a sua própria criação, a forma como ele governa o mundo. E por isso ele usa a palavra observai, em blepo, que quer dizer olhem com a mente, reflitam, observem. É como que assim, olha, estudem isso, apreciem isso, tomem isso como apreciação, aquela ideia, né, de tomar para reflexão. Volte os olhos para isso, volte a mente, olhe com a mente para isso. Jesus então diz, observai as aves do céu. E o que as aves do céu fazem? Jesus compara as aves do céu com o homem criado. E a pergunta ao observá-las e compará-las com o homem criado, com os discípulos de Jesus, conosco, devemos nos perguntar, essas aves semeiam no campo? Aliás, elas têm campo? Já viu alguma delas colhendo? Depois de plantar no seu campo, colher a sua plantação? Já assistiu alguma delas, né, construindo um celeiro para abrigar aquilo que plantou e aquilo que colheu? A resposta para tudo isso é não, não e não. E como é então que essas aves sobrevivem? Como elas vivem? É verdade, irmãos, que a nossa cabeça muitas vezes enfiada na terra não consegue ver, vislumbrar, observar a beleza da criação e de que como essa criação funciona. Nós vivemos aquele tempo onde tudo que se fala é caos. E há aqueles cientistas, né, do Apocalipse, que falam, olha, a Terra está num aquecimento global, as geleiras estão descongelando. Olha, animais estão morrendo por causa do desmatamento. Irmãos, há provas científicas
que mostram que essa teoria não tem nenhum fundamento. E de que, por exemplo, as calotas polares sempre, passam pelo processo de degelo. Elas sempre descongelam e voltam a congelar-se, porque do contrário a Terra seria só gelo. Há um processo natural acontecendo, e esse processo natural, ele é um processo providenciado, governado, dirigido por Deus. Não está fora do controle dele. As aves do céu, com as suas voadas, com o seu trânsito de polo a polo, são governadas, dirigidas, alimentadas, supridas pelo Deus de providência, pelo Deus criador de todo o cosmos. A Escritura fala o seguinte, o vosso Pai Celeste as sustenta. Como essas aves vivem? Vivem sustentadas pelo Senhor. Talvez uma mente natural, enfiada nessa terra, olhe para tudo ao redor e chame isso de natural. As coisas acontecem porque acontecem, elas comem porque comem, fazem seus ninhos porque fazem, alimentam os seus filhotes porque alimentam. A Escritura fala o seguinte: o que elas fazem? Elas fazem por meio da providência divina. Elas desfrutam da providência divina. Esses versículos, irmãos, eles falam diretamente sobre soberania e sobre providência divina. Nesse caso, a nossa compreensão sobre essas coisas, ela faz e sempre fará diferença com a nossa caminhada no mundo. Como nós compreendemos a soberania e a providência divina diz muito respeito à nossa vivência, diz respeito à nossa caminhada, ao nosso amor pelo nosso Senhor. Eu queria te explicar a providência divina e a ideia cosmológica com 4 imagens que eu trouxe para você. Deixa eu explicar isso aqui. Foi mesmo? Estava tudo combinado? Legal. Muito bom, né? Em casa a gente se vê. Castigo. Deixa eu explicar isso então e você imagina. A primeira imagem seria uma linha no meio. E na parte de baixo dessa linha os seres humanos. Na parte de cima dessa linha, Deus ou os deuses, porque essa primeira ideia cosmológica é uma ideia primitiva, mitológica. E para os povos antigos, os deuses não se misturavam com os homens. Eles operavam em certa condição, mas não intervinham sobre os homens. A segunda imagem era um círculo, um globo, e dentro desse globo as coisas acontecem, mas não há Deus. As coisas acontecem e não há um Senhor, não há um Criador. A terceira imagem é esse mesmo globo, com setas circulares, e no meio desse globo, Deus. E alguém olhando diria, isso aqui é então a ideia cristã, todas as coisas estão ao redor de Deus, mas na verdade não é. Porque Deus estaria dentro do sistema, do mecanismo, ele seria apenas parte de tudo que funciona. A verdadeira ideia cristã de cosmologia é o globo, é o cosmos, e esse Deus ele completamente fora de tudo, regendo e tudo governando. Ele não está distante do homem como os povos antigos com suas mitologias acreditavam. Ele não está completamente ausente como os ateus acreditam. Ele não está lá no meio de tudo como os panteístas, e muitos por aí afora acreditam que Deus é como um de nós.
Ele está governando, regendo, providenciando, cuidando da sua criação, como sempre o fez, assentado no trono, regendo todo o cosmos, do começo ao fim. A minha pergunta é a seguinte: como nós enxergamos a providência e a soberania divina? Deus, ele não se importa comigo, Ele me deu a vida, né? É como que aquele que cria, dá corda no relógio e deixa as coisas acontecerem. Ou não, Deus nem existe, porque olha a vida que eu tenho. Ou aqueles que dizem, não tudo é Deus. Ou será que você tem compreendido, entendido e adquirido uma compreensão correta e verdadeira da ordem da criação, de que Ele é Senhor e governa sobre toda a criação? Os pardais, as aves do céu, estão vivendo nesse último modo. São governadas e dirigidas pelo Senhor, são supridas e cuidadas pelo Criador e sustentador de tudo. O que precisamos entender, irmão, através desses versículos, é que o nosso corpo é uma dádiva de Deus, a nossa vida é uma dádiva de Deus, e consequentemente deveríamos estar felizes por isso, contentes por isso, e com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, reconhecer, confiar na santa vontade de Deus, que sempre providencia aquilo que os nossos corpos precisam para a sobrevivência. Observai as aves do céu, elas não estão a semear, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Como vivem? Vivem por meio do vosso Pai. O vosso Pai cuida delas. Deus não chama as aves do céu de filhos, filhas. Deus não chama os lírios do campo de filhos. Deus não entregou o seu unigênito para morrer pelos pardais. Não entregou o seu unigênito para morrer pela Amazônia, no sentido de natureza amazônica. Deus entregou o seu Filho para morrer por pecadores, os quais Ele fez filhos de Deus. Se Ele fez isso pelos filhos, se Ele não poupou o próprio Filho, antes o entregou, como não nos dará, Romanos 8, com Ele todas as coisas? Então por que andais ansiosos? As últimas palavras do versículo 26, ele diz assim: porventura não valeis vós muito mais que as aves? Será que você não vale mais do que os pardais? Será que você não tem mais valor do que as aves do céu? Será que você não tem mais valor do que os falcões, do que os gaviões, do que as aves desse planeta? Sim. Então por que se abateis? Por que deixa a perturbação, a ansiedade tocar a alma? Vocês não são mais preciosos? Eu toco numa questão, irmãos, para que a gente entenda isso de maneira maior, melhor. Eu queria pedir a permissão para tomar aqui o exemplo de alguns irmãos aqui da igreja. E eu queria começar falando sobre os irmãos que estão grávidos aí, né? Felipe e Mariana, Vitor e Deviane.
Tomando aqui o Felipe, que a esposa está grávida de 4 gêmeos, né? De gêmeos. Ninguém sabe, né? O que vem à cabeça diante do mundo aí? O que vem à cabeça diante do que a gente tem vivido? Uma possível recessão. O custo dos alimentos lá em cima. Leite caro, fralda cara, né? Moramos em um dos estados com uma alta cesta básica. Segundo uma pesquisa recente, uma família de quatro pessoas precisa gastar com alimentação mensalmente cerca de R$ 1.900. Frente a tudo isso, irmãos, o que toca o coração? Eu vou tentar pensar no lugar do Felipe e da Mariana aqui. Se está difícil para nós dois, que dirá para nós 4 ou 6. Comida, alimentação, criação de filhos, plano de saúde, fralda. Tudo isso pode ocupar antecipadamente, por exemplo, a mente do casal. E eu queria dizer uma coisa para eles e para todos nós, que é uma verdade que se aplica a cada um dos eleitos de Deus, dos santos do Senhor. O diabo trabalha exatamente tentando fazer isso. Tentando fazer você ter uma preocupação que você não precisa. De você deixar o seu coração ser dominado por solicitudes que nem presentes estão. Ele trabalha tentando lançar preocupações antecipadas, nos levando voluntária ou involuntariamente a duvidar da providência divina, da ação de Deus sobre as nossas vidas. É possível que, ao olhar para o irmão Joaquim e a irmã Delcina, que tiveram 7, diga assim: naquele tempo era muito fácil. Pergunte para eles se fácil foi. Criar 7 filhos. Não foi. Não foi mais fácil do que hoje seria ter 7 filhos. Certamente passaram dificuldades, certamente passaram privações, mas pergunte se Deus não cuidou de cada um deles, de cada um, dos filhos, dos netos. O diabo quer nos fazer acreditar e muitas vezes nos fazer parar, irmão, lançar preocupação, que aí com medo do amanhã, a gente deixa de viver o hoje, a gente deixa de servir hoje, a gente deixa de amar hoje, a gente deixa de entregar-se a Deus hoje, dizendo: eu não sei o dia de amanhã. E é exatamente por não saber que nós somos chamados a viver o agora. É uma canção do Gerson com Paulo Nazaré que diz: nós só temos hoje. Hoje, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e amanhã Deus cuidará. Há uma forte ação do inimigo, do diabo, irmãos, tentando lançar medo em nossos corações. E eu vou dizer uma coisa, irmão, com toda a verdade que vem da Escritura: quando o nosso coração ele é tocado por ansiedade, preocupação, desânimo com o dia de amanhã, saiba de uma coisa: é o diabo que já tocou nele. Nós já fomos feridos pelos dardos do inferno, porque a ansiedade, a preocupação, a solicitude com as coisas dessa vida é proibida pelo Senhor. E se proibida deixa eu deixar uma coisa muito clara: é pecado.
É pecado andar preocupado com o dia de amanhã. É pecado deixar o nosso coração ser controlado pelas ansiedades, preocupações e solicitudes da vida. As palavras do Senhor nesse versículo são confronto, mas também são consolo. Vocês não valem mais do que os pardais? Vocês não valem mais do que as aves dos céus? Eu volto à questão dos irmãos, do presbítero Felipe, sua esposa, suas filhas. E o que eu digo para eles, como exemplo, digo a você: será que Deus lhe daria essa dádiva, 2 filhas de uma só vez, e depois te abandonaria? Será que Deus daria ao irmão Joaquim e Delcina 7 meninos e depois os deixaria? Uma coisa que nós deveríamos pensar, irmãos, de quem são os filhos? A Escritura fala que os filhos são bênção do Senhor, são dádivas. Será mesmo que Deus nos abençoaria e depois lançaria maldição contra aquilo que é dele? Nós sabemos que não, é claro que não. Mas o diabo nos faz pensar isso. Lembra de Adão e Eva? Filhos são presente do Senhor. A nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, o que temos, é dado, providenciado pelo Senhor. Ele certamente providenciará socorro, recurso, cuidado, consolo. O Deus que cuida das aves do céu, Ele certamente proverá sustento para os seus. Eu poderia usar os muitos exemplos da minha própria vida, da minha própria caminhada como pastor, irmão. Não foram poucas vezes que eu desfrutei do cuidado e da providência do Senhor sobre a minha vida. Pelo meu próprio braço, pela minha própria vontade, pelo meu próprio querer, era impossível estar aqui. Eu sei do cuidado do Senhor em cada momento da minha vida, do cuidado do Senhor em cada passo na minha vida. E o quanto esse bom Deus sustentou, providenciou, cuidou, não deixando faltar nada, ou não deixando faltar o necessário, porque o que não temos é porque também não precisamos. No versículo 27 ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Como eu disse anteriormente, irmãos, a preocupação é proibida. A Sagrada Escritura proíbe-nos andar ansiosos por qualquer coisa nesse mundo. A pergunta que eu te faço é: por que nos preocupamos? Por que andamos ansiosos? Se o Senhor proíbe, quer dizer que a preocupação é um pecado. É pecado, irmãos, porque revela o que há no nosso coração. Você só consegue entender isso e o que eu estou explanando aqui se em sua mente estiver a conexão entre o texto. Lembra lá que ele nos disse: não ajunteis tesouros na terra, onde traça a ferrugem e o ladrão podem roubar.
ajunteis para vós tesouros no céu. Mais adiante ele fala, olha, ou ande na luz ou nas trevas. Olha, não podem ter dois senhores. Ou servem um e aborrecem o outro, ou vice-versa. E aí na continuação ele fala, por isso eu vos digo, por isso eu quero que vocês entendam, que vocês não devem andar ansiosos pela vossa vida, porque no momento que vocês apresentam ansiedade pelas coisas daqui, vocês estão mostrando que vocês são daqui, que vocês estão com o coração aqui, porque foi aqui que vocês enterraram o vosso tesouro, porque é o Senhor daqui que vocês estão servindo. O pecado revela-se exatamente nisso, naquilo no qual nós depositamos o nosso coração. E aí, irmãos, nós não podemos ser construtores de duas cidades, lembra? O nosso amor por uma revela a nossa oposição à outra. Se amamos a nós mesmos, automaticamente rejeitamos a Deus, e então somos construtores, trabalhadores terrenos. Se amamos a Deus, rejeitando a nós mesmos, então somos construtores celestes. Os ansiosos e preocupados estão a revelar uma outra fonte de dependência que não é Deus. Eu queria te apresentar isso, irmãos, por meio de um outro texto bíblico. Eu queria te apresentar isso por meio do Antigo Testamento e lá o texto de Deuteronômio capítulo 8. Quer abrir comigo, por gentileza? Eu vou ler o texto completamente, tá? Deuteronômio 8. Cuideis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus levou o povo por 40 anos. 40 anos, irmãos. Às vezes a gente reclama de 6 meses de prova, de 2 meses de luta, reclama de 3 dias de uma unha encravada, anda ansioso, pelas contas de amanhã. Ele te humilhou, aquele que te fez peregrinar por 40 anos, para saber o que havia no teu coração, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede de Deus, da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, irmão, Deus os deixou ter fome. Quando falamos de providência divina, e olha, acreditar numa providência que só dá, é acreditar numa providência barata, dizia Ralph Waldo Emerson. Essa providência barata, apresentada por muitos aí, é a providência que quando alguém está necessitando, Deus dá 50 centavos para ele comprar um pão, se é que um pão hoje é 50 centavos, né? E a providência divina diz respeito a Deus dar, mas também Deus tirar. Diz respeito a Deus suprir, mas também Deus provar, amassar. Deus segura a mão e tira.
para nos ensinar dependência, humildade, quebrantamento. Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida, irmão? De nós nos afobarmos, desesperarmos por uma coisa, e apressarmos e movermos o mundo e alarmarmos o planeta, e de Deus nos socorrer na situação mais simples, da qual nós não controlamos, não governamos. Olha o que ele diz no verso 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. 40 anos com a mesma roupa, ou com o mesmo guarda-roupa, né? 40 anos. 40 anos e Deus não deixou a roupa se envelhecer. 40 anos e Deus não deixou as sandálias dos pés se desgastarem. 40 anos e Deus não deixou nem os pés incharem. Deus não cuidou apenas daquilo que eles precisavam comer, enviando o maná que os pais não conheciam. Deus também cuidou da vestimenta deles, não deixando estragar-se pelo tempo, pelo um sol escaldante do deserto. Lembremos-nos de que durante o dia Deus enviava uma nuvem para cuidar daquele povo e eles não serem torrados em um deserto escaldante. À noite havia uma coluna para iluminar aquele povo. Deus, por sua maravilhosa graça, por sua sublime providência, Ele cuidou amorosamente do seu povo, muito mais do que cuidou dos pardais, muito mais do que os lírios do campo. Sabe, pois, no teu coração, que como homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor, o teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de tâmara. Oh meu Deus, Deus deu tâmara àquele povo, mel. Terra que comerás o pão sem escassez e não te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quem deu? O Senhor, o seu Deus. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmão, será que Jesus enviou o seu filho, ou Deus enviou o seu filho Jesus, perdão, que veio nos tirar da casa da servidão, de um império de trevas, nos tirar da noite escura, sombria, livrar-nos o nosso coração da ira vindoura, a nossa vida da morte eterna, a fim de não cuidar dos seus filhos eleitos nesse mundo? Será que Deus nos daria as chaves do reino e não cuidaria da nossa caminhada até Ele? Será que Deus nos abriria as portas dos céus
e não providenciaria para os seus o sustento diário necessário. Guarda-te, guardemos o nosso coração, de, por exemplo, não esquecer de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou. Isso não é interessante, irmãos? Porque quando nada somos, nada temos, e isso em diversos aspectos, às vezes em consciência, em maturidade, em bens, em finanças, nós fazemos diversas promessas ao Senhor e crescemos, ganhamos estatura, maturidade, somos abençoados. E aonde o Senhor está? E como servimos, e como adoramos, e como bendizemos? Deixa eu terminar aqui essa leitura. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e de secura, desculpa, e que não havia água, e que te fez sair água da pederneira, da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: foi a minha força, o meu poder, o meu braço que me adquiriu essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e servires e o adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Como as nações que o Senhor teu Deus destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Para onde iremos, irmãos? Em que direção caminharemos? O que faremos? Lembremos-nos de que o Senhor, o nosso Deus, deu a esse povo água da rocha, pão descido do céu. Guardou a sua vestimenta, as suas sandálias, lhe deu saúde no deserto, cuidou do seu povo durante a caminhada, ensinou-os a depender completamente dele e proibiu-os andar ansiosos e solícitos por qualquer coisa. Todas as vezes, todas as cenas onde Israel anda preocupado e solícito com a própria vida, eles pecam contra Deus. Quando falta-lhes pão, eles murmuram: vamos morrer nesse deserto de fome, era melhor estarmos no Egito, que ao menos no Egito tínhamos cebola para comer. O Senhor nos trouxe esse deserto para morrer de sede. Era melhor tomar as águas turvas, sujas do Nilo. Deus provendo o maná e dizendo, por exemplo, para o povo: não guardem. Deus sustentando com água de nascente, jorrando. Deus é bom, irmão, e a sua misericórdia para sempre dura. Deus é bom e a sua providência é imensurável. Portanto, as palavras do Senhor a nós nessa noite é um convite à completa dependência dEle. Confiem, dependam, descansem na providência divina. Descansem no socorro do Senhor, descansem no cuidado do Senhor, porque assim como Ele alimenta as aves do céu, Ele cuidará dos seus santos, dos seus filhos.
dos seus eleitos. Amando eles, ele enviou o seu filho. Amando eles, ele matou o seu filho. Para completar a obra, amando eles, ele ressuscitou o seu filho. Que Cristo aplique a sua palavra ao nosso coração. E assim como exortado fomos, também saímos daqui consolados com a providência divina. Vamos orar? Deus, bendito és teu nome, soberano sobre os reis da terra, sobre as nações, sobre todo o universo. Nos dobramos diante de ti. E agora, Senhor, nessa hora, confessamos e pedimos perdão pela nossa ansiedade, preocupação, pelo medo, por aquilo que toma o nosso coração e é contrário à tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, por praticarmos aquilo que o Senhor proíbe, por amarmos aquilo que o Senhor rejeita. E se assim temos procedido, aqui estamos. Santifica-nos, purifica-nos, perdoa-nos o pecado do nosso coração. E nos guie, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do teu santo nome. De maneira que nos ensina a confiar no seu cajado, nos ensina a confiar na tua direção, que sempre nos conduz a pastagens verdejantes e águas tranquilas. Portanto, Senhor, seja nosso pastor sempre. Se como ovelhas, embora aqui chegamos desviados, desorientados, traga-nos de volta ao teu aprisco, traga-nos de volta à tua vontade, traga-nos de volta ao teu reino, nos faz amar, confiar, lutar por ele, amar, Deus. Oh, como é bom amar o teu reino, Senhor, como é bom depender da tua vontade, como é bom, Senhor, ser dirigido e guiado por tua providência. Nada é melhor, nada é tão grande do que sermos dirigidos por ti e para ti. Tudo isso oramos, Deus, alegres, felizes, contentes em Jesus. Em Jesus.